Eu gostaria de começar essa reflexão, vou dar um pouquinho de misturada com as leituras, porque nós encontramos na primeira leitura do Eclesiástico um conselho de Deus. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Talvez aqui a gente fique um pouco perdido na compreensão, ou às vezes a gente entende de uma forma, porque a gente tem consciência, não importa ser grande ou pequeno, mas que cuidemos do outro, tratemos o outro com respeito. Mas a gente vai entender melhor na segunda estrofe do Salmo. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Para a época em que esse salmo foi escrito, a população pobre era geralmente os órfãos e as viúvas, porque eram pessoas que não tinham trabalho. A mulher não podia trabalhar, quem protegia a casa, quem provia o alimento, a segurança, era o esposo. Se é viúva, ela está abandonada, está deixada de lado. O órfão, se não tem pai, se não tem mãe, também não tem quem cuide. Então, a gente entende a primeira leitura olhando para o Salmo. Por que é que Deus está pedindo que quem cresça, mesmo crescendo, não esqueça de ser humilde? Porque Deus não vai se contrariar. Vocês imaginem, Deus faz o grande e Deus faz o pequeno. Tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus. Porém, Deus orienta: se crescer, não esqueça. São Francisco dizia isso muito bem: não esqueça a santa humildade. Por quê? Porque todos nós temos consciência disso. Tem pessoas que a gente veio lá do começo, simples, pedir ajuda, falar com todo mundo. Cresceu com medo de repartir o que tinha, fechou a cara, fechou a porta, não dá mais um bom dia, não dá mais uma boa tarde, não dá mais uma boa noite. Somente por causa do egoísmo de repartir aquilo que conseguiu, aquele pouco que tem a mais de nós, para o próximo, com o próximo. Então, quando Jesus diz: na medida em que cresceres, conserva a santa humildade, ele não somente está dizendo cresça, mas seja humilde. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: se você crescer 100, também seja humilde 100. A proporcionalidade. Porque não adianta ser humilde com quem tem a mesma condição que eu. Isso não é humildade, isso é parceria. Eu tenho condição, aquela pessoa também tem condição, vou ser legal com ele. Não. Jesus está cobrando e está dizendo aqui, cobrando uma humildade, porque ele sabe que quem sofre mais, quem são os mais prejudicados, é o órfão, é a viúva, é o deserdado, é o pobre, é aquele que não tem nenhum auxílio, nenhum socorro. Por isso que Jesus antes um pouquinho diz: conserva a humildade, porque se você conservar a humildade, serás mais amado. A expressão que ele serás mais amado do que um homem generoso, uma pessoa que ajuda. Lá no Santo Evangelho, nós vamos entender Jesus que diz: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Por quê? Porque Jesus protege o pobre, Jesus cuida do pobre, Jesus cuida daqueles que a ele pertencem, os abandonados, os desamparados, os que sofrem, os que choram. A gente vê isso no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é a casa de Deus.
Então, Jesus está dizendo: a minha casa é a casa dos pobres. Por isso que ele vai dizer: quem se exalta, como é que uma pessoa pode se exaltar? Sempre pisando no outro. Então Jesus diz: quem se exalta será humilhado. Quem se humilha, ou seja, quem já vive na humilhação, que é pedir ajuda, será na glória exaltado. E isso é em tudo, isso é no sofrimento, isso é nas batalhas, isso é na tristeza, isso é na perseverança, isso é no esforço de cada dia, para fazer com que aquilo ali que a gente está se empenhando dê certo. Porque Deus não nos abandona, Deus permanece conosco, Deus nos auxilia com a sua graça. A vida de uma pessoa humilde é justamente o quê? Ter um coração aberto diante de Deus para acolher aquilo que Deus tem a oferecer. Você imagine, uma pessoa que não tem humildade, nem de Deus ela quer receber nada. Nem de Deus ela acha que precisa. Às vezes você pode pensar em 1001 pessoas que é rica e que tem fé e que reza. Você pode observar, não vai na igreja. Pode observar. Talvez passe até na mente de vocês algumas pessoas. E tem pessoas em Morelândia, em nossa cidade, que vai para a igreja, porém não vai para a igreja como alguém necessitado de Deus. Vai para a igreja somente como alguém que tem que estar lá. Ou acompanhar a esposa, ou acompanhar o esposo, ou somente ir porque não tem outra coisa importante no domingo para se fazer à noite. Então, aqui já é uma falta de humildade, porque não está de coração preparado para receber de Deus a bênção. Acontece alguma desgraça, alguma infelicidade na família, ou com a própria pessoa, ela cai no desespero. Porque angústia, tristeza, felicidade, dinheiro não compra. Ela pode comprar carro, ela pode comprar casa, ela pode comprar terreno, ela pode comprar comércio, ela pode comprar o atacadão de Juazeiro todinho. Felicidade, alegria e paz não compra. Não compra de jeito nenhum. Não, mas a pessoa já vive em paz porque ela tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem aquele santo evangelho que Jesus conta do homem que preparou tudo, comprou um celeiro maior, juntou todas as propriedades que tinha, tudo que colheu da lavoura, botou dentro do celeiro. Aí disse: pronto, tenho tudo para viver o resto dos meus dias em paz, para comer e para beber à vontade. Jesus diz: hipócrita, hoje mesmo Deus vai te pedir a vida. Que te valeu teu esforço, teu trabalho para conseguir tudo isso? Não valeu de nada. Então, a humildade em relação ao próximo é o cuidar, o respeitar, o ser generoso, o estar junto, não pisar. A humildade em relação a Deus é reconhecer que dele nós recebemos tudo e dele nós temos tudo, graças a ele. E por mais que eu tenha tudo que o mundo cobiça, Deus ainda tem muito mais coisa para me dar. Só que eu preciso abrir o coração para receber. Senão se perde no tempo, se perde na frustração, na insatisfação. É igual a pessoa sonha com comprar um vestido, um sapato, um carro, uma moto, pensando em 1001 coisas. Vou me realizar. Quando compra, usou aquele tempo, depois o prazer de usar se perdeu, a alegria de usar passou. Pronto, só Deus pode conservar a alegria, só Deus pode alimentar a alegria e a felicidade. É por isso que na segunda leitura nós encontramos a carta aos Hebreus, que diz o seguinte: vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, que a gente pode pegar, botar num canto e no outro, de acordo com a nossa própria vontade. Ele até dá um exemplo: fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuassem. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de Jesus, mediador da nova aliança. A santa humildade é justamente isso: o se aproximar de Deus, de uma realidade que transcende a nossa,
passa. Tudo que o mundo puder oferecer, tudo que o dinheiro pode comprar, a graça de Deus pode superar num estalar de dedos. Porque deriva tranquilamente. A graça de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de destruir tudo que o mundo tem a oferecer. Não destruir no sentido de acabar, mas destruir no sentido de superar em tamanho, em quantidade e em satisfação. É tanto que a gente vê muito agora nesse milênio, lança uma roupa, lança um celular, lança um carro, lança uma moto, lança a linha de alguma coisa. Quando vem um novo lançamento, aquele antigo já perdeu o valor, cai pela metade, às vezes não vale mais aquele valor que a gente dá. Pronto, a graça de Deus, ela é um lançamento constante sempre, ela nunca é ultrapassada e nada a supera. Que a graça de Deus, que a santa humildade que fecunda o nosso coração e nos convida a sermos pessoas cada vez mais próximas a Ele, nos ajude a sermos pessoas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.